O T. Harv ele fala muito aqui nesse livro sobre mentalidade. Ele diz muito que a mentalidade aqui é a base para que você consiga ser mais próspero, né? Vocês acreditam nisso? Que é uma questão de mentalidade? Quer começar, Jair? Não, eu vou deixar você começar só pra parecer que eu sou educado e tal. Que de repente alguém não me conhece e pode ficar com uma boa impressão minha se eu deixar Primeiras você começar. damas, Isso, né? por favor, comece. Sem dúvida, eu acredito que mentalidade é uma coisa... E aí eu não digo só mentalidade do ponto de vista de nós... é as nossas crenças mesmo, né? Aquilo que nós acreditamos, porque tudo aquilo que nós acreditamos é o que molda o nosso comportamento. O Daniel Kahneman tem uma frase que ele diz que tudo que tu vê é o que há. E eu acho que casa muito com o início desse livro, que ele traz o fato de que os nossos aprendizados e tudo aquilo que a gente vai sedimentando, né, como o que é verdade e o que não é verdade, por exemplo, para uma pessoa que veio de uma família que a família inteira casar precisa comprar casa, por exemplo, né? Dando um exemplo prático. Não, se você casar, você precisa ter uma casa própria. Ah, você tem algum dinheiro para entrada? Não, não tenho nada, mas eu preciso ter minha casa própria. Porque a família inteira estabeleceu que ter a casa própria era o que era o certo. Sim. Então, se no momento que a pessoa acha que aquilo ali é o certo e ela não conhece outras coisas e outras, ela vai executar exatamente aquilo que ela aprendeu. Então, sempre que a gente fala de comportamento financeiro, e ele traz muito isso no início do livro, né? Nós temos que entender que comportamento financeiro é aprendizado. E aprendizado consolida a crença. E crença direciona comportamento. Então, quando a gente fala em mentalidade, nada mais é do que o que eu acredito sobre os aspectos... aqui, né, discutindo sobre dinheiro. O que eu acredito sobre dinheiro? Quais são as verdades absolutas que vão conduzir a minha tomada de decisão? E aí a gente vai se comportando, tomando decisão, agindo. Então eu realmente compactuo com essa perspectiva de que a mentalidade é importante, porque saindo do ponto mentalidade, que fica meio abstrato, é a crença. E a crença é o que a pessoa acredita, e o que ela acredita é como ela age. Então, compactuo um pouquinho. Tiver uma caneta aí pra mim, por Mas favor? um grande desafio, eu acho dos influenciadores de finanças que eu vejo é tentar explicar isso para pessoa que não tem dinheiro. Como explica, tipo... Porque o cara fala assim, você fala isso porque você tá numa vida mais confortável e tudo mais. Porque muitas das vezes, eu já tive nisso já também, que quando você tá num sufoco, você acha que, só precisa de dinheiro para resolver suas coisas só. E às vezes, tipo assim, é até ruim, eu acho, você ganhar muito dinheiro quando você não mudou sua mentalidade. Qual é o primeiro passo para a gente conseguir moldar a mentalidade de uma pessoa que não tem nada? É a pessoa que ainda está pensando que, tipo, se tivesse 10 mil reais, resolveria a vida hoje. Tá. Na realidade, esse é o segredo da mente milionária. Você já cagou o episódio, já falou. Esse é o segredo da mente milionária. A pessoa que não tem dinheiro ou está com um problema e não acredita que aquilo pode mudar ou essa receita não é para ela, esse é o segredo da mente milionária. O segredo é você começar acreditando e tendo autorresponsabilidade. Porque se você não acha que depende de você, que não é possível, qual a chance de dar certo? Nenhuma, zero. Então, se o cara tá assistindo aqui, ele fala, puta, já de novo, papo de couro, papo não sei o quê, tal. A chance dessa pessoa conseguir alguma coisa é zero. E aí tem um fenômeno interessante. Aquela pessoa que não tem dinheiro e acha que a vida dela é ruim porque ela não tem dinheiro e que o mundo inteiro está tentando enganar todo mundo e tal, ela ganha um prêmio na loteria ou ela ganha o Big Brother, ela perde o dinheiro, aí lá na frente ela vai entender, putz, não se trata sobre ter ou não ter dinheiro, se trata sobre a mentalidade milionária, a mente milionária. Então acho que o grande ponto que as pessoas precisam entender, e aí a gente faz um trabalho muito forte de tentar pedir para que todo mundo comece a investir com um pouco, para já ir mudando essa questão da mente, é esse. Não se trata sobre ter ou não ter dinheiro, estar ou não com problema. Se trata de, por um momento, você mudar um pouco a mentalidade e aí depois você vai ter os resultados. Mas se você não acredita, cara, não adianta nada. E eu sei porque eu já passei por essa situação, do tipo, estar conversando com alguém e falando, legal, Charlão, mas você não conhece a minha situação. Pra mim isso aí não se aplica. Não, mas eu, cara, veja bem, eu não sei o que e tal... Só que quando você pesquisa, tem uma porrada de gente que saiu de uma situação muito pior, estava num momento muito pior, mas a pessoa acreditou. Então eu acho que a base desse livro também é essa, é a mente milionária. Tanto que, um fenômeno interessante, quando eu indico esse livro para algumas pessoas, eu quero um livro para ganhar dinheiro, eu quero um livro para
para ter uma situação um pouco mais confortável. Ele não ensina a vender, a ganhar dinheiro. Ele não ensina nada disso. O livro, em nenhum momento, ele te ensina assim... Compre 5 carros, venda, aí você vai ganhar mais, aí você reinveste, aí coloca dinheiro em imóveis. O Pai Rico, Pai Pobre até explica um pouco, mas esse não. O que ele fala o tempo inteiro? A mentalidade milionária. O que você vai fazer com essa mentalidade depois não importa. Porque se você tiver essa mentalidade milionária, é como se tivesse tudo bem. No longo prazo, você vai resolver o seu problema. Então, o segredo do livro é você acreditar. Porque se você não acreditar e achar que a sua ação, o seu pensamento... É isso que vai mudar? Não vai. Não sei se você quer... E isso é tão verdade que tem um conceito que se chama locus de controle interno e locus de controle externo. Quando a gente pensa cientificamente, assim, tem muitos estudos que mostram a diferença entre rico e pobre. E os estudos científicos, eles buscam investigar quais são as características das pessoas ricas e quais são as características das pessoas pobres. E, obviamente, aqui, quando a gente fala pobre e rico, às vezes as pessoas também dizem, meu Deus, estão me colocando uma taxa assim, sou pobre. Pobreza e riqueza não tem só a ver com o valor absoluto. Pode ganhar 50 mil e ser pobre. Então, também tem essa questão. E aí, uma coisa que ele traz no livro, e muito substancial nesse quesito de mentalidade, que é o que o Charles estava comentando, sobre acreditar, e sobre autorresponsabilidade, locus de controle interno é um dos fatores mais evidenciados nesses estudos científicos. Inclusive, tem um estudo gigantesco na Alemanha, com mais de 20 mil pessoas, que prova exatamente isso. O que é locus de controle interno? O que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Não é aquela coisa, porque o governo, porque não sei o quê, porque eu não tive oportunidade, porque na empresa que eu estava ninguém me deu. Não. O que eu fiz e o que depende de mim, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou olhar, esse problema é meu e eu vou dar conta de resolver e tal. Isso se chama locus de controle interno, que no popular, autorresponsabilidade. E é tido, sim, como uma das variáveis que vai diferenciar entre ricos e pobres, que complementa muito do que você estava mencionando, de que isso, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas entre a pessoa que vai ter uma mente milionária e aquela pessoa que vai sempre ficar se vitimizando e não vai para frente, né? Então tem muito a ver com isso. Então o primeiro passo aqui que a gente coloca todo mundo na mesma página se achar que a culpa é do outro, dificilmente vai sair dessa lama que a pessoa tá. Mas vocês acham que essa questão da autorresponsabilidade ela é muito polêmica, né? Porque muita gente fala que, você não pode levar para o indivíduo responsabilidades que são do Estado, entendeu? Coisas assim. Mas vocês acham que isso é polêmico porque, assim, ele é muito real, tipo assim, cara, na verdade você tá sozinho. Não tem... É a verdade nua e crua, assim. Na verdade, beleza, você pode até ter familiares próximos, pode ter uma boa estrutura, mas no final do dia... É tu por ti. É você, cara. Vocês acham que isso é polêmico porque ele é muito real? Essa falsa sensação, talvez, de que alguém vai te dar cobertura, alguém vai te ajudar, ela é muito... Ufa! Ela é confortável do ponto de vista emocional, né? Tanto é que um dos segredos que ele coloca aqui, dos 17 que ele nos traz, é sobre essa questão também de autorresponsabilidade, enfim, mas é sobre conforto. Sobre que quem está na sua zona de conforto nunca vai conseguir galgar um resultado diferente e atingir um bom patamar. Porque essa pessoa ela sempre vai estar fadada a se justificar porque aconteceu uma coisa ou aconteceu outra, e ela nunca vai puxar a responsabilidade para ela mesma. Eu acho que, e aí é pessoal, não é o que ele comentou aqui, mas eu acho que essa zona de conforto, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a gente precisa normalizar o desconforto. Na medida que a gente acha que conforto é uma coisa que é bom, na verdade isso nos aprisiona. Então a gente tem que normalizar o desconforto. Se eu estou me sentindo desconfortável, tá legal. Se eu estou me sentindo confortável, alguma coisa está errada. Quem gosta de ficar na zona de conforto não vai nunca chegar num resultado de se tornar um milionário, por exemplo. Mas isso não é natural do ser humano? A gente não quer o... Quentinho gostoso, eu quero né? o conforto. Eu quero o quentinho. Um abraço, né? Mas esse é o ponto, assim. É o natural, só que se nós nutrirmos esse que seria, entre aspas, o natural, a gente não pode almejar a vida que o outro que está fazendo tem. Porque o que acontece é isso, né?
olha um influenciador, olha alguém que está com uma boa vida e tal. Nossa, olha que vida maravilhosa. Eu queria ter uma vida, mas eu estou sentado no meu sofá sem fazer nada. Sim. Então, esse é o grande problema, né? Muitas vezes, essas são as mesmas pessoas que almejam ter a vida do outro, mas que elas não estão dispostas a fazer o que o outro faz. E ele menciona isso também no livro várias vezes, né? Nesse quesito, talvez ajude muito, muito você começar a andar com as pessoas que pensam de forma parecida. Porque antes das redes sociais, o que eu me lembro? Na empresa que eu trabalhei a maior parte do tempo no mercado financeiro, você tinha uma turma ali no cafezinho, cara, que metia o pau na empresa. Ah, porque isso, porque aquilo, porque isso tá errado, porque aquilo tá errado, porque não sei o que tá... Cara, e era sempre as mesmas pessoas, tinha 2, 3 líderes daquilo e o resto ficava ali metendo pau, metendo pau, metendo pau. Cara, qual a chance dessa pessoa prosperar naquela empresa? 0. Mas o cara continua ali. Ele continua ali metendo pau, ele continua fazendo isso. Antes não tinha rede social. Eu estou falando no final dos anos 90, tá? Nem tinha internet direito ainda. Que mundo, É. hein? Então, hoje em dia, o que acontece que eu acho que atrapalha muita gente, principalmente os jovens? Você abre uma rede social, pode ser a que a gente está fazendo aqui a live, ou o Tico e Teco, qualquer rede dessas, você vai achar uma série de pessoas falando a mesma coisa, do tipo assim, quer saber? Não adianta nada você trabalhar na empresa que você trabalha. Na hora de ser promovido, quem vai ser promovido é o filho do chefe. Na hora de ganhar um cargo melhor, ganhar mais dinheiro, vai ser o cara que é amiguinho, que é do mesmo time de futebol, do chefe. Então, você vai escutando aquilo, reforça o seu conforto, do tipo assim, quer saber? Não adianta fazer uma faculdade, não adianta aprender inglês, não adianta eu trabalhar mais, porque na hora H não sou eu que vou ganhar promoção, não sou eu que vou ganhar o dinheiro. Então, antes o que a gente tinha, um movimento que era só do teu entorno, hoje as pessoas acham conforto e eco nas redes sociais. Então, você acaba se aliando num grupo, e a rede social trabalha naquele fenômeno da bolha, onde o tempo inteiro você vai abrir as suas redes sociais e as pessoas vão estar falando exatamente aquilo. Então, você acha o seguinte, cara, o mundo é assim. É impossível eu trabalhar num local, sendo CLT, que eu vou conseguir ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. É impossível isso. Não tem como. Vai ser o filho do chefe o tempo inteiro. Como se todas as famílias do Brasil, do mundo, quisessem nas suas empresas, as famílias, quando de repente você tem um parente que é uma merda como funcionário, é muito melhor você contratar uma pessoa inteligente. Então, eu acho que um dos pontos importantes é com quem você está andando, o que você está escutando. Porque a depender disso, você vai ter medo o tempo inteiro, cara. E você vai se sentir bem sendo um merda. E o pior é que se disputam, né? Por exemplo, tá numa rodinha, aí começam a falar. Aí não é assim, um incentivando o outro e discutindo. Nossa, olha só que legal o resultado que eu tive, fiz esse investimento, consegui galgar esse resultado, esse salário ou essa ascensão na empresa. Não é, nossa, o mercado tá caro, né? Mas pior... tu ainda não tem filho, porque eu que tenho filho, é muito pior. E aí fica naquela disputa de quem tem a maior dívida, e aí ganha... Competição de perdedor. A competição é do perdedor. E isso é incentivado, né? Porque, querendo ou não, pode parecer muito fora da realidade, assim, porque não faz o menor sentido do ponto de vista racional, mas, querendo ou não, isso gera conexão entre as pessoas. E essa conexão gera um senso de grupo, gera um senso de identificação. E como as pessoas têm essa necessidade de construir redes, né, e se sentirem pertencentes, elas somatizam isso. Então, é a disputa de quem está pior.